A terra do Egito, a terra dos antigos reis, faraós, a terra onde esconde diversos segredos, mistérios e tantas outras coisas que fascinam milhões e milhões de pessoas no mundo até os dias de hoje, desde a antiguidade até os dias de hoje. E se eu te dissesse que as escrituras sagradas citam diversos faraós? Mas você já se perguntou qual seria o primeiro faraó mencionado na Bíblia? É sobre ele que nós iremos falar neste vídeo. Por isso eu peço que deixe já o seu like, o seu comentário e também se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com pessoas que têm curiosidades a respeito dos faraós antigos e também a respeito da Bíblia. Talvez o faraó mais conhecido das Escrituras Sagradas seja o faraó que enfrentou a Deus e a Moisés junto de Arão, quando os israelitas estavam dentro da terra do Egito, já escravizados há 400 anos. A Bíblia vai falar a respeito deste faraó, que é um faraó muito conhecido pelas pessoas, porém que é mal interpretado. Geralmente as pessoas designam esse faraó como sendo o faraó Ramsés II, porém, cronologicamente e biblicamente é impossível, segundo a cronologia bíblica, ser o faraó Ramsés II. Na verdade, este faraó era o faraó chamado pelo nome de Tutmoses ou Tutmés. Mas neste vídeo eu não estarei falando a respeito do faraó Tutmoses, mas sim de um faraó ainda mais antigo do que o faraó da época de Moisés, anterior ao faraó da época de José. Mas, afinal de contas, quem era este faraó? Era o faraó da época do patriarca Abraão, um faraó muito antigo na terra do Egito. Mas quem seria ele? Qual seria o seu nome? O nome deste faraó, que era o faraó da época de Abraão, um faraó que é datado aproximadamente de 1976 a.C. a 1947 a.C., ou seja, 4.000 anos praticamente atrás, 3.976 anos atrás. O nome deste faraó da antiguidade, ele era conhecido pelo nome de Amenemes I, mas também chamado de Amenemhet. Amenemhet, ou Amenemes I, era o faraó da época de Abraão. Este faraó, que é denominado por alguns como sendo o faraó Amenemes I, ele é colocado como o faraó que habitou na época de Abraão e que dialogou com Abraão e que inclusive tomou Sara para o seu harém de mulheres, o que a história bíblica nos conta que resultou numa terrível praga e numa ira do Deus Todo-Poderoso contra a casa deste faraó, e não somente ele, mas toda a sua casa aparentemente ficou com uma praga por algum tempo, até que o faraó visse que a mulher que ele tomara não era dele, mas sim de um homem que era fiel a um Deus verdadeiro e poderoso. Uma curiosidade é que as escrituras sagradas vão dizer que, como Abraão era um homem semita, um homem da Mesopotâmia, um homem descendente dos caldeus, ele e sua esposa ambos faziam parte dos povos semitas. Já os egípcios antigos e o faraó já eram descendentes de Misraim, que era filho de Cam. O faraó Amenemes I, então, ele tomou Sara para si ali no seu harém, a colocou no seu harém, por achar Sara realmente uma mulher excepcionalmente bela, a qual nenhuma mulher do Antigo Egito, em sua época, chegava aos pés da beleza de Sara, esposa de Abraão. A Bíblia nos conta que os príncipes de Faraó se gabaram de Sara, enamoraram-se de Sara, ou seja, eles olharam para Sara e viram que ela era realmente bela, e então chegaram a Faraó, e então Faraó a tomou ali para o seu harém.
Porém, Deus libertou Sara e deixou uma praga na casa de Faraó, até Faraó soltar a Sara. Agora, algumas curiosidades sobre o faraó da época de Abraão, Amenemes I ou Amenemhet I. O faraó Amenemes I, seu nome em egípcio antigo, em Kumat ou Kemet, que é a língua egípcia, ele é pronunciado da seguinte forma: Jimenenhet. Jimenenhet seria o nome em egípcio deste faraó, que significa literalmente Amon está no comando, ou Amon é o comando. Amenemes I, ele foi o primeiro faraó e fundador ali da 12ª dinastia do Egito Antigo, uma das mais importantes do Império Médio, e ele reinou entre 1976 a.C. até 1947 a.C., de acordo com Jordan Vo Beckenhet. Agora, segundo Nicholas Grimmel, ele teria reinado de 1991 a.C. a 1962 a.C., isso segundo Nicholas Grimmel. É-nos dito que na 11ª dinastia, o culto da divindade Amon, ele teria, no caso, se sedimentado na cidade de Tebas. A esposa de Amenemes I era chamada como Neferitaten. Neferitaten seria a esposa aí de Amenemes I, que foi o rei ou faraó da época de Abraão. Ele teve alguns filhos, como Sesostris I e Neferu III, entre vários outros filhos. Seu pai era chamado de Sesostris, já sua mãe era chamada de Noferet. Agora, sobre a vida pessoal do faraó Amenemhet I, não é muito claro a forma como ele alcançou o poder real, como ele alcançou o trono do Antigo Egito. É-nos dito que o último soberano da 11ª dinastia, Mentuhotep IV, tinha um vizir e general de nome Amenemes, que pode ter sido este fundador e rei. É possível que Mentuhotep IV tenha designado o seu vizir, o seu governador, ali como o seu sucessor, ou seja, como o seu rei, o seu próximo rei, ao invés de um filho dele. Agora, algumas curiosidades a respeito da família do faraó Amenemes I. Amenemes I não é nos dito ali se ele tinha alguma relação com os antigos soberanos da 11ª dinastia do Antigo Egito, nem que ele era mesmo de origem nobre. Apenas é nos dito que ele era filho de um sacerdote chamado pelo nome de Sesostris e que a sua mãe era chamada de Noferet, uma mulher que ela habitava ali na ilha de Elefantina, ali que era uma ilha no rio Nilo. Estes três nomes, Amenemes, Sesostris e Noferet, eles foram muito populares entre os reis e as rainhas do Antigo Egito, da 12ª dinastia do Egito. Agora, sobre o reinado de Amenemes I, ele procedeu à reorganização do Egito, restabelecendo os limites tradicionais dos nomos. Procurou reconstituir os quadros da administração destruídos durante o primeiro período intermediário. Ele abandonou Tebas como capital e fundou uma nova sede de governo, que é chamada de Amenemes Ititayu, perto de Mênfis. O nome desta cidade significa Amenemes conquistou as duas terras, e é habitual utilizar-se a forma curta Ititaiui para se referir a ela. As razões para a construção desta capital foram ali por conta de relacionamentos, pactos familiares ali de Mentuhotep e com os reis ali, ou os nobres, no caso, daquela região. Agora, sobre alguns feitos do faraó, o rei ele procurou construir o prestígio da monarquia como tal, ligou-se ao rei Seneferu
que era visto como um monarca justo, dado que a situação política era ainda instável, criou a corregência do príncipe mais velho em vida do pai, com o objetivo de diminuir os problemas de sucessão. A corregência era praticada, era muito comum ali entre os reis da 12ª dinastia do Egito, tendo Aminemes associado o seu filho Sesostris I, ali ele o associou ao trono no ano 20 do seu reinado, ao qual sucedeu funções de comando militar. A nível da política externa, a atividade militar foi reduzida durante a primeira parte do seu reinado. Quando seu filho se tornou corregente, a situação alterou-se, sendo provável a penetração do exército egípcio na Palestina. Agora, a respeito do falecimento do faraó da época de Abraão, o faraó que conversou com Abraão. Acredita-se que este faraó ele foi assassinado, de acordo com o que é referido em obras como As Aventuras de Sinué, um texto da época do seu filho, refere-se que o monarca foi morto enquanto dormia. O túmulo deste rei encontra-se numa pirâmide em Lixte. Eu espero que todos vocês tenham gostado da história e um pouco a respeito do primeiro faraó mencionado nas Escrituras Sagradas, um descendente de Misraim, filho de Cã, da descendência de Cã. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.